Olá, muito bom dia. Vamos à lição de número 2. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. Uma pergunta. A adoração que você tem feito a Deus no culto, ela é verdadeira? Tá. E o que significa a palavra relevância? É tudo aquilo que é importante. Ei, se você está no culto, pare. Se você veio ao culto, pare. Não fique andando para lá e para cá toda hora, fazendo barulho, né? Porque nós estamos num lugar de adoração. E se nós estamos num lugar de adoração, tem que acabar o barulho. Aí começa um, arrasta banco daqui. Reco. Arrasta banco dali. Reco. Celular toca alto ali. Será que Deus se agrada de uma adoração dessa? Será que o que você veio fazer no culto, de fato, tem importância? Ou a pessoa se acha mais importante do que o local de adoração? Aí que está o grande problema. Paulo, ele usa aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele faz uma pergunta para os irmãos lá da igreja primitiva de Corinto. Que fareis, pois, irmão? Que fareis, pois, irmão? É uma pergunta de interrogação. Que fareis, pois, irmãos? Ou seja, irmão, quando vocês forem se juntar para cultuar a Deus, o que vocês vão fazer? Ó, quando vos ajuntais, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas estranhas, tem interpretação, tem tudo isso no culto, não tem? Tem. Todas essas coisas acontecem num culto, numa liturgia de um culto acontece, não acontece? Pois é. Paulo diz bem claro aqui, faça tudo com edificação. Paulo está falando da liturgia do culto. O culto ele tem uma liturgia. Muitos não obedecem e não respeitam a liturgia do culto. Parece que estão em outro lugar qualquer, mas não na igreja. Deus não se agrada da forma como nós estamos prestando a nossa liturgia. Então significa que o culto tem uma liturgia. Se o culto ele tem uma liturgia, vamos respeitar essa liturgia que o culto tem. Vamos respeitar essa liturgia que o culto tem. Se nós não respeitarmos a liturgia que o culto tem, estão perdendo o nosso tempo vindo para a igreja simplesmente para ficar andando, para ser um andor, para ser o centro da atenção. Chegou a fulana, está no salto, aí todo mundo olha, acabou a liturgia do culto. Entra um esfriamento espiritual na igreja, porque todo mundo olha para aquela fulana que chegou gritando alto. Pai do Senhor, irmão! Está no culto lendo a Bíblia, a pessoa chega lá no portão gritando alto. Ou seja, para todo mundo. Em vez de olhar para o pastor que está dando a mensagem introdutória ou pregando, olha todo mundo para o Atrasildo ou para a Atrasilda, que chegou tarde e se torna o centro das atenções fazendo barulho. Deus não se agrada disso. O culto tem uma liturgia. O culto ele tem uma liturgia de horário para início e para término. Aí alguns chegam bem atrasados, quase 1 hora atrasado, e já chega fazendo barulho. Em vez de chegar quietinho, não. Pai do Senhor, irmão! Gritando alto. Deus não se agrada dessas coisas. O culto tem uma liturgia, tem uma ordem. E se nós estamos no momento devocional do culto, nós temos que obedecer o momento devocional e não perturbar o culto nesse momento. Deus não se agrada disso. Não. Aí a primeira parte da lição, que é o tópico 1,
vai falar exatamente priorizar a adoração individual e coletiva. Então, eu tenho que priorizar aquele momento em que todo mundo está reunido, que é a adoração coletiva, né? Eu tenho que priorizar. Mas priorizar de que forma? Tá lendo a mensagem introdutória, eu tenho que ter reverência. Tá cantando a equipe de louvor, eu tenho que ter reverência. Tem um irmão pregando lá, dando um testemunho, eu tenho que ter reverência. O pastor vai pregar a mensagem, ou alguém convidado vai trazer a mensagem, eu tenho que ter reverência. É uma hora que muita gente não tem. A hora mais crucial do culto é a hora da mensagem, onde muitas pessoas não dão importância. São poucas as pessoas que dão importância a esse momento. Começa todo mundo a andar. Aí vem um de lá, vem o de cá, aí um sai do banco de lá, vem pro banco de cá para bater papo. Ei, man, e conversa alta. Ei, man, a irmã trouxe a revista da Avon hoje, o outro vai andar para lá. Oi, irmão, você viu o resultado da novela hoje? Na hora do culto, as pessoas tratando o assunto extra dentro da adoração. Acabou o culto. Aí depois sai falando, o culto hoje estava gelado. Não é que o culto estava gelado, frio. Não tem culto frio. Não. Tem crente frio, desobediente e rebelde. Atrapalhão, que vai para atrapalhar o culto. Cuidado. Deus não se agrada desse tipo de adoração que estão prestando aí na hora do culto, não. Deus não se agrada, não. Quer ser abençoado por Deus? Tenha reverência. Tenha modos quando você chegar no culto. Não é de qualquer maneira, não, filho. Não. Não. Então, a parte 1, nós vamos tratar exatamente isso. O texto de referência escolhido aqui é o Salmo 122. Quando Davi, no momento da sua vida, estava muito triste, cabisbaixo, com vários problemas internos e externos, ficou muito triste, veio um desânimo nele, e alguém lhe convida para ir à casa do Senhor. Ele se alegrou muito quando foi, né? Porque ele saiu de casa triste, mas quando ele colocou os pés dentro da nave do templo, Davi se alegrou e disse: os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ele se alegrou quando ele colocou os pés dentro dos átrios da casa do Senhor. Ele já começou a sentir uma alegria invadindo a sua alma e a tristeza saindo. Aí está a verdadeira importância de valorizar o lugar onde nós estamos. E a pergunta é: você está valorizando o lugar onde você vai prestar adoração ou fazendo do lugar dele lugar de bagunça, de desordem? Cuidado, hein? Cuidado. O culto é relevante porque é bíblico, tá? Relevante significa tudo aquilo que é importante. O culto é importante. As pessoas que vão ao culto também são importantes. Por quê? Se não tiver pessoas, o templo vai ficar vazio. O templo vai ficar vazio, mas Deus vai estar lá. O culto é importante e as pessoas que vão ao culto são importantes. E se as pessoas que vão ao culto são importantes, então tem que se valorizar o lugar e o momento. Entendeu? É o tópico 1 e é o preâmbulo do tópico 1. Tá? Jesus ensinou bem claro, tá? Que a adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidade. Assim entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo que fazemos em nossas vidas. O local da adoração não importa onde seja. Se é no templo, se é na sua casa, se é na rua, se é no momento em família. O que importa é que tem que haver verdadeiro, tem que ser verdadeiro. Senão não adianta. Então, onde você estiver,
prestando adoração a Deus, seja no lugar que for, preste com sinceridade, com fidelidade, tá? Não de qualquer maneira. Que Deus não se agrada de tolos. Está escrito, Deus não se agrada de sacrifício de tolo, né? Então vai adorar a Deus, seja onde for, faça com reverência, faça com santidade. Deus vai se agradar muito bem de você. Tá, aí o tópico 1.1, ele vai tratar exatamente sobre como era o culto no Antigo Testamento. Se eu for analisar o culto no Antigo Testamento, desde quando começou o primeiro culto lá atrás, no Novo Testamento, tá? Nós vamos ver que houve uma santidade, houve uma postura, houve uma reverência total quando o primeiro culto foi feito lá atrás, no Antigo Testamento. No momento da adoração, que os sacerdotes adoravam a Deus, que os levitas adoravam a Deus, houve uma santidade grande. Grande. E a presença de Deus era real ali no meio do povo. A Bíblia diz que, a Bíblia nos diz bem claro, está escrito, assim está escrito, e não a Bíblia vai dizer, não. Assim está escrito que quando Salomão terminou de construir o templo, a Bíblia diz que a presença de Deus era tão forte naquele lugar que algumas pessoas que estavam querendo entrar ficaram do lado de fora, não conseguiram entrar, porque a presença de Deus era grande. Ei, quantas pessoas falam mal dos cultos, dizendo que o culto hoje estava ruim? Hoje Deus desceu. Né? Tem momentos que as pessoas falam, hoje Deus desceu na igreja. E tem dia que a pessoa fala, o culto está ruim. Ué, mas Deus desceu e o culto está ruim. Ué, se Deus desceu, o culto não está ruim. Quem está ruim é eu e você. Estamos fora da santidade de Deus, fora da reverência a Deus, e muitas das vezes, muitos em pecado, enrustido, não vai sentir nada. Desculpa a franqueza, mas ele está aqui. Então, o templo era central na vida da nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. Tudo que eles vão fazer estava ligado ao templo. Não importa se era do lado de fora ou do lado de dentro. Quem está do lado de fora do templo também tem que estar em reverência e em santidade. Quem está do lado de dentro do templo tem que estar em reverência e em santidade. Hoje, se bobear, boa parte da igreja sai para fora na hora da mensagem. E fica todo mundo no banheiro batendo papo. E a mensagem fervorosa, os irmãos lá em cima sentindo a presença de Deus, chorando, e uma boa parte lá fora. E fazendo um segundo culto. Isso, de fazer um segundo culto na hora do culto, isso é uma estratégia diabólica. É uma estratégia diabólica. Que se não houver, tá? Se não houver uma correção, uma exortação, se transforma num segundo culto, tá? Aí você não entende, ué, mas 2 cultos na hora do culto? Boa parte estão lá fora no pátio da igreja batendo papo. Aí fica um grupinho ali, batendo papo, falando mal do pastor, falando mal do Brasil, falando mal da economia, falando mal de tudo. Outro grupinho lá naquele canto, se divide em grupos no pátio, fazendo 2 cultos, um lá dentro, um lá fora. E esse grupo que fica lá fora só entra para dentro quando vai fazer a oração final para eles receberem a bênção apostólica do pastor. Tá errado! Ou você veio para adorar ou veio para bagunçar. E se veio para bagunçar no culto, filho, fique em casa. Local é de santidade e de reverência. Me desculpa, franqueza. Mas o povo lá atrás levava a sério. Levava lá a sério. É oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história de Israel, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico. O salmista expressa:
porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Salmo 84 é uma referência. Tá. No Novo Testamento, como é que era a adoração? Ó, no Novo Testamento você vai encontrar lá em Atos 2, 44, 42, 44, 45, 46. Você vai ver lá que o povo lá, nesse capítulo 2 de Atos, ó, estava todo mundo junto, perseveraram na doutrina, que é o ensinamento dos apóstolos, perseveraram na comunhão com os irmãos e também com a santidade de Deus, perseveraram nas orações, perseveraram na hora da ceia. Estava todo mundo junto. Todo mundo ligado no mesmo espírito. Hoje, o povo se reúne e a gente fica meio perdido. Estão reunidos para adorar? Ou veio simplesmente para mostrar a gravata nova, a camisa nova, o terno novo, o perfume cheiroso, aquele anelzão de grau na mão, né? O corte de cabelo, a maquiagem, a bolsa, e começam a perturbar o culto. De vez em quando a gente tem que pregar, interromper a pregação para chamar a atenção de uma meia dúzia que começa a andar para lá e para cá, fazendo um segundo culto. De vez em quando a gente tem que parar a mensagem e interromper um grupo seleto que fica dentro do culto. Esse tipo de gente já veio de casa com esse objetivo, perturbar o culto, porque não veio para adorar. E quando a gente sai de casa para perturbar o culto, nós não recebemos nada de Deus, ou seja, você veio vazio e vai voltar vazio. Infelizmente, a verdade é essa. Então aqui, ó, como é que era lá no Antigo Testamento? O povo estava todo mundo junto, perseverou em tudo. Perseverança em tudo, né? Será que nós estamos perseverando em tudo na hora da adoração a Deus? É que está o problema. O tópico 1.3, o culto na atualidade. Ele está perguntando como é que é o culto hoje, no caso. Como é que é o culto hoje? Será que ele permanece com a mesma essência lá de trás ou houve uma mudança hoje? Né? Se for analisar num contexto geral, cá entre nós, houve uma mudança muito grande na forma de adoração hoje. Não é a mesma coisa de que era antes lá atrás, não. Não. Na nova aliança, a presença e o culto a Deus não estavam restritos a um lugar. Então a presença de Deus na nova aliança, ele não está restrito a um lugar. Vamos lá. Restrito a um lugar? Vamos lá, vamos analisar aqui, vamos pensar um pouco. Tá. Eu posso adorar a Deus na minha casa? Posso. Deus vai me ouvir? Vai. Vamos pensar mais um pouco. Se eu estiver andando na rua, indo para o trabalho, em espírito, cantando ano de adoração, Deus vai me ouvir? Vai. Ou eu preciso estar no culto? Muitos dizem por aí que não preciso estar na igreja para sentir Deus. Não discordo de você. Mas você precisa pelo menos estar de vez em quando na igreja. Se não dá para você ir todo dia, procura pelo menos ir no culto. Tem uns que já tá meses sem ir. É uma turma por aí que já está meses sem ir e cai na tolice de ouvir pessoas, você é boba. Não precisa no culto todo dia, não. Deus está com você. Concordo que Deus está com você, mas você precisa também se reunir. Você precisa se reunir. Os gravetos, ele separado, ele não pega fogo. Mas quando você ajunta um graveto no outro ali, o fogo pega nele. Separado, não. Não. Se você estiver separado, você vai ser chamuscado, mas o fogo não vai pegar. Mas agora, junto, o fogo pega melhor.
Se estiver os gravetos todos juntos, o fogo pega melhor. Tem pessoa que está meses sem ir na igreja, meses, não toma ceia, não dá dízimo, não vai na oração, meses. Aí quando ele aparece, já tem 7 meses que ele não vem no culto, aí que ele aparece que nem um turista. Aí aparece, em vez de estar ligado em espírito de oração, está meses sem vir, aí já aparece fazendo bagunça. Está tendo papo com todo mundo, perturbando a hora do culto. Misericórdia. Crente turista. Tem um bocado de crente turista por aí, viajante. Misericórdia. Só Deus na causa. Que caiu nas lábias. Não preciso reunir. Aí faz um culto em casa. Não, irmão, agora tem um culto na minha casa. Não preciso estar no culto todo dia porque tem um culto na minha casa. Ei, o culto na sua casa com a família é importantíssimo. Mas se você não estiver no templo adorando a Deus, você está dizendo para Deus, para mim não serve nada ir na igreja. Vou fazer uma igreja na minha casa. Cuidado. Muitas das vezes você perde a sua bênção e a sua vitória por causa de negligência e conversa fiada dos outros. Cuidado, hein? Deus não se agrada desse sacrifício de tolo, não. Mas essa subverdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo na igreja, realizado no templo. Em Hebreus 10, 25, temos uma grande exortação para não deixarmos a congregação, porque naquela época era costume de alguns, infelizmente hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado o costume de muitos, abandonar a congregação como é de costume. Rapaz, a gente fica observando algumas pessoas que são líder de departamento que nunca orou. Tem culto de oração, ele não vem. Tem culto de doutrina, ele não vem. Não. Mas se falar, tem um culto de aniversário, tem bolo, aí ele vem. E quando é o culto do departamento dele, ele aparece. Só aparece no culto de departamento dele. Mas você vê ele em tudo quanto é igreja visitando, pregando, profetizando, cantando, visitando. Mas na congregação dele, ele só aparece quando é o culto de departamento uma vez no mês. Será que isso está certo? Paulo o escritor aos Hebreus está dizendo bem claro: não abandoneis as vossas congregações como é costume de alguns. Tem pessoa que não dá nem satisfação ao pastor da igreja dele. Ele falta ao culto durante meses. Aí vai lá para a igreja central. Ou está lá na igreja do fulano. Aí você vê no Facebook quem está lá. E a gente está se matando, se esgoelando de jejuar de madrugada, orar por ele, porque ele não vem no culto, meses sem vir no culto. Aí você vê na rede social que durante o culto ele está lá na igreja de não sei quem pregando, mas ele não avisou o pastor dele. Tem pessoa que não dá satisfação ao pastor da igreja onde ele vai pregar, onde ele vai orar. Deixa eu te dizer uma coisa. Será que Deus recebeu a sua adoração lá? Não. Te digo de coração aberto, não. Será que você foi pregar naquela igreja lá, Deus recebeu a sua pregação lá? Não. Por quê? Você saiu em desobediência, em rebeldia, não avisou a sua igreja. Deus não abençoa crente rebelde e desobediente que não obedece e acha que ele se manda. Deus não obedece. Então faz uma igreja para você, filho. Se você não quer obedecer, faz uma igreja para você, mas ensina direito, senão a pessoa vai embora. Não deixeis as vossas congregações como é de costume. Tem um bocado de gente relapso por aí que não vem no culto, não dá satisfação, não liga para o pastor, mas você vê ele lá pregando na igreja do fulano e tal, porque ele postou no Facebook e postou no Instagram, no Twitter que estava pregando. E o povo lá diz, glória a Deus, Deus desceu aqui com a mensagem desse irmão. E a congregação dele se reúne e fica sofrendo por causa dele. Cuidado. Deus vai cobrar de você. Você que faz isso, abandona a sua igreja para ir para a igreja dos outros sem dar satisfação, Deus vai cobrar de você. Você pode ter certeza que Deus vai cobrar de você. Acha que Deus não está vendo essas coisas, não? Deus está vendo. Parte 2 da lição.
Ele vai falar exatamente sobre destacar que somente Deus é algo digno de adoração. Parte 2. Destacar que só Deus é digno de adoração. Uma pergunta. Quando você vem ao culto, quem é digno de adoração? Deus ou o pastor da sua igreja, ou o departamento da sua igreja, ou as pessoas que estão ali congregando? Quem é digno? Filho, Deus. Ele que deve receber toda a adoração. É ele que deve receber todo o aplauso. Eu gosto muito de ouvir a pregação do meu pastor presidente, quando ele fala assim, ó, pode aplaudir. Se for para Jesus, pode aplaudir. E ele é um homem sábio. E é verdade, né? Hoje, felizmente, tem um bocado de gente recebendo aplausos e glamour. E Deus, longe de tudo. Toma cuidado. Deus é digno de adoração. Deus é o quê? Digno de adoração. Tá? É a parte 2. A palavra comunhão é uma palavra originária do grego, tá? Do grego, que significa koinonia, que expressa a intimidade que deve haver na vida do crente, tanto com Cristo, bem como com os irmãos. Comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos. Muitas das vezes eu tenho comunhão com Cristo, mas não tenho com os irmãos. Está faltando alguma coisa então. Eu tenho comunhão com Cristo, mas não se dou com vários irmãos na igreja. Tá certo isso? Se nós estamos dentro da casa de Deus, por que nós não vamos se dar com as pessoas? Se nós estamos dentro da casa de Deus, por que nós não vamos se dar com as pessoas? Dentro da casa de Deus? Ei, se você tem algo com o seu irmão lá fora, tem uma rixa com o seu irmão lá fora, perdoa. Você está num lugar de santidade e paz. Dentro da casa de Deus não pode ser ringue de desarmonia, de guerra e de briga. Não. Comunhão, comum união. Eu tenho que ter comunhão lateral, né? E tenho que ter comunhão vertical. Eu tenho que ter comunhão vertical e horizontal. Observou? Ó, é um formato de um L. Então eu tenho que ter comunhão vertical e horizontal. Eu tenho comunhão com Deus e também com meus irmãos que estão ao meu lado. Horizontal. São aqueles que estão ao meu lado, esquerdo e direito. Então eu tenho que ter comunhão. Agora, se eu tiver só comunhão vertical e lateral ou horizontal, não adianta. Está incompleto a comunhão. A comunhão é viver em comum união. E o povo lá de Atos 2, 42 ao 46, eles tinham isso aqui. E hoje, será que tem? 2:1. Comunhão com Deus. Conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto, ao ambiente do culto, do templo. Né? Haja vista que Cristo está conosco sempre. Então, eu posso ter comunhão com Deus na igreja, mas também eu posso ter comunhão com Deus na minha casa. Será que eu estou sentindo a presença de Deus aqui? Sim. A presença de Deus aqui é tremenda quando estou ministrando essa palavra. Aqui. Porque eu estou em comunhão com Ele aqui. Se eu estiver em comunhão com Ele na rua, também eu sinto a sua presença. Mas estar no culto também é importante. Tá? Estar no culto também é importante. Esse aqui é a parte 2:1, que eu fiz o resumo dele aqui. 2:2 da lição. Comunhão com os irmãos. Salmo 133. Ele é um salmo excepcional. Mas será que nós estamos vivendo na realidade este salmo 133 ou simplesmente na teoria? Nós pregamos esse salmo, mas na hora de trazer ele para a prática, para a ação,
deixamos a desejar. O que diz o Salmo 133? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba e que desce sobre a barba de Arão. Pregar esse salmo é muito bom, mas viver esse salmo é muito difícil. Faça uma reflexão. Se de fato você está vivendo o que esse salmo diz. Tá? O culto é a comunidade cristã, reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus em suas vidas de forma coletiva e, ao mesmo tempo, partilhar essa sublime realidade com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão com a seguinte expressão: estavam juntos, tinham tudo em comum. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos e o ambiente do culto oportuniza isso. E como é agradável você chega na igreja para adorar a Deus, você se dá com todo mundo. Ei, cá entre nós. A igreja não é lugar de ringue, de lutas. Não. Lugar de adoração. Jesus censurou lá atrás, quando o povo estava transformando o lugar de adoração, ele falou bem claro, em local de covil de ladrões e salteadores. Será que nós não estamos transformando a casa de Deus em covil de ladrão e salteador? Tome cuidado. Deve-se ter reverência total na hora da adoração. Não é parcial, não. Total. Cuidado. Tá? É o resumo do 2.2. O 2.3, o resultado da comunhão. Quando nós estamos em comunhão com Deus e com os irmãos, é lógico, vai acontecer coisa boa. Mas quando nós estamos em comunhão só com Deus e não com os irmãos, não acontece coisa boa. Está incompleto, está faltando alguma coisa. Tá? Já pensou você derramar óleo numa engrenagem? Observe bem. Você derrama óleo numa engrenagem, mas aí você vê que em algum lugar da engrenagem o óleo ele passou, mas ele não passou para ter mais peças da engrenagem para funcionar tudo. Por quê? Tem um vazamento no meio do caminho. Ou seja, desperdiçou todo o óleo. Desperdiçou. Porque você botou na engrenagem e começou a descer tranquilo. Mas em vez de ele completar toda a engrenagem, no meio do caminho você viu que aquele óleo começou a desperdiçar e não completou a engrenagem. Por quê? Tem alguma mangueira de escape furada. Isso acontece também na nossa comunhão. Às vezes, a presença de Deus na nossa vida, muitas das vezes não desce porque há alguma coisa na engrenagem que está faltando. E se não for reparada, não vai. Não vai mesmo. Não vai, mas não vai mesmo. Então tá aqui, resulta da comunhão, tá? Gente, precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Concordo plenamente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Concordo. Nós precisamos um dos outros para poder funcionar. Para que haja funcionalidade no culto, nós precisamos de Deus, mas precisamos de alguém também. De pessoas, para que a funcionalidade do culto funcione. Senão não adianta. Isso é uma grande realidade aqui. Tá? A parte 3 da lição e última, tá? Eu vou abordar sobre o quê? Vamos lá. Parte 3 da lição e última. Eu vou abordar sobre mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. Observe que Jesus usou uma expressão futura. Observou? Jesus usou uma
uma expressão futura, quando ele falou com a mulher samaritana, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem. Jesus está falando de um tempo futuro. Mas o Pai está buscando verdadeiros adoradores. Será que Deus hoje está procurando pessoas com adoração sincera e verdadeira? Sim, Deus está procurando. E a pergunta é: será que você é um verdadeiro adorador que Deus está procurando? E será que a adoração que você está prestando a Deus também é uma adoração verdadeira, independente do lugar e da hora e da ocasião? Essa é uma pergunta de reflexão para você pensar e entender. Então a parte 3, exatamente isso aí, ó. Elementos centrais do culto. Tá. São 3 elementos centrais do culto. Tá, vamos lá. O primeiro elemento central do culto é a palavra de Deus. O segundo elemento central do culto é a oração. Guardou aí? E o terceiro elemento central do culto é a adoração coletiva. Opa! 3 elementos centrais do culto: palavra, oração e adoração coletiva. Palavra, oração e adoração coletiva. Você observou a liturgia do culto? Quando o culto começa, é a oração de joelho de 15 minutos. Em sequência, a liturgia do culto continua. 2 louvores da harpa ou 3. Depois, em sequência, leitura introdutória da palavra de Deus. Em sequência da leitura, oração por todos os presentes e ausentes. Logo em sequência, vem a adoração através da equipe de louvor. E depois segue o restante da liturgia do culto, que são as oportunidades para os departamentos e alguém para dar um testemunho e saudação. Observou que essa é a sequência de liturgia do culto? Mas a palavra está lá, ó. Começa com a palavra. Hoje, muitos lugares não lê nem a palavra introdutória. Já entra cantando, só cantando, só cantando, só cantando, só cantando. E só se lê a palavra no final, quando lê. Observa aí. Então, começa aqui, ó, com a palavra. Ó, ela é essencial. Culto que não tem palavra, tá faltando alguma coisa. Culto onde só tem louvor, 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 e não tem palavra, tá faltando alguma coisa. Culto onde não tem oração, tá faltando alguma coisa. Olha, cá entre nós, hoje a oração tem sido... O povo só consegue orar hoje, uma realidade. O povo só consegue orar hoje quando lê a palavra introdutória e logo após vai orar. E no final vai orar. Aí o povo consegue orar todo mundo. Mesmo assim, tem alguns que saem do banheiro. Agora, quando tem aquela oração, tá, de joelhos durante a semana... Aí vem 2, 3, às vezes dá 5, tem uma ocasião que dá 10, mas não vem a igreja toda orar. Incrível, né? Incrível. E há lugares que nem tem mais oração de joelho. Não tem. O povo só vai para o culto. Ou numa quarta, numa sexta e num domingo. Quando é para oração... Fica o pastor e mais 3 só orando. Está assim. Mas, quando é um culto de aniversário, rapaz, parece que a igreja vai em peso, porque lá tem comilança para encher a barriga.
né? E para se alimentar da palavra no ensinamento, poucos dão valor. Mas olha, tudo isso está acontecendo aqui, tá? O mesmo que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio e também na era de Noé, tá? E Ló, estão acontecendo hoje. Infelizmente, uma grande verdade. Então tá aqui, ó. Palavra, oração e adoração coletiva. Oração coletiva, já falei dela aqui, né? Que é aquela oração de todo mundo estar junto. Então é coletiva. Quando está todo mundo junto, é coletiva. É necessário compreendermos que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual. Opa! Ele falou que a oração coletiva é tão importante como aquela oração individual. Oração individual é aquela que eu estou fazendo. E é coletiva quando estamos todo mundo junto fazendo. Então, todas as duas são importantes. Tanto uma como a outra. Uma faz parte da outra, uma ajuda a outra. Então, é importante. No livro de Atos podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva e a importância que ela tem para a obra de Deus, para que ela possa avançar. Você observa lá quando Pedro estava na prisão, por exemplo, a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Então a oração é muito importante. Ou em conjunto ou separado, ela é importante. Agora, valorize, tá? Porque isso é muito importante. E a última parte falou exatamente do valor da adoração coletiva. A manifestação da presença de Deus em um culto não deve ser o anelo somente daqueles que dirigem. O dirigente, o ministério de louvor, o pregador. Não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo. Não somente meros figurantes, somos adoradores conscientes. Todos que estão em um culto são agentes importantes na realização do mesmo. Em 1 Coríntios 14, 26, o apóstolo Paulo recomenda, quando você se ajuntar, faça tudo para quê? Para a edificação. Amém? Deus te abençoe nessa lição importantíssima que nós trazemos aqui, tá? Eu ensinei que 3 elementos centrais e imprescindíveis no culto: palavra, oração e adoração. Amém? Eu sou o presbítero Divaldo Vieira, esse é o canal Foco na Mensagem e essa é a lição EBD de número 2. A igreja e a relevância para a adoração verdadeira no culto. E lá na verdade prática ele traz para nós o seguinte: o culto a Deus é a celebração de seu nome, quando expressamos gratidão e adoração pelo que ele é e pelos seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. Amém? Deus te abençoe sempre, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e Deus vai te abençoar na pessoa sacrossanta de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até a próxima, fiquem todos com Deus. Graça e paz.